Lucas capítulo de número 22, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 20, amém? Assim diz a palavra de Deus, Lucas 22, do verso 1 ao 20. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar? Senhor, te bendizemos, ó Pai, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tamanho privilégio, Senhor, que temos de estudá-la, de ler e de aprender mais, Senhor, ter mais conhecimento do Senhor Jesus através dela. Te pedimos, Senhor, graça nesse momento, que o Senhor nos socorra nesta manhã, Pai, nos trazendo uma explicação fiel da tua palavra, uma aplicação, Senhor, que seja relevante para a tua igreja e que possamos crescer, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eventos. Você gosta de algum evento em específico? Eventos são aqueles acontecimentos ocorridos na história que ficam marcados nas vidas das pessoas. Também é comum nós ligarmos eventos a pessoas ou a coisas específicas. Você gosta então de algum evento específico? Eu particularmente gosto bastante dos chamados congressos. Eu gosto muito desses congressos porque posso aprender novas coisas, eu posso gerar novas amizades, eu posso aprofundar outras amizades e dessa forma também aplicar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. Mas eu confesso, irmãos, que também ligo eventos a pessoas ou a coisas específicas. Não é à toa que a minha participação em congresso sempre está ligada a um preletor, se ele vai estar lá ou não, a um tema, se ele vai ser trabalhado ou não. E a gente vê isso em eventos durante toda a história também, irmãos. Nós ligamos eventos a pessoas ou a coisas em específico. Nós olhamos para a Reforma Protestante, o nome de Martinho Lutero nos vem à mente. Nós nos lembramos do dilúvio, o nome de Noé nos vem à mente. Nós nos lembramos do atentado de 11 de setembro, o nome de Osama Bin Laden vem à nossa mente. Nós nos lembramos da Segunda Guerra Mundial, o nome de Hitler nos vem à mente. Nós nos lembramos da Inconfidência Mineira, o nome de Tiradentes nos vem à mente. É natural a gente lembrar dessas coisas, mas também ligamos eventos a coisas específicas. Estes eventos que eu citei, ou pelo menos boa parte deles, têm uma coisa em comum, um denominador em comum, que é a morte. A morte estava presente na Segunda Guerra Mundial.
A morte estava presente no atentado de 11 de setembro. A morte estava presente na Inconfidência Mineira. Então, irmãos, nós ligamos a pessoas e a coisas em específico. Mas e a Páscoa? Este evento tão importante no calendário judaico e também no cristão. O que significa a Páscoa? A que ou a quem nós ligamos a Páscoa? De fato, irmãos, quando se fala em Páscoa hoje em dia, nós nos lembramos do nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que nos vem à mente é o nome do nosso Senhor Jesus. E a morte também está ligada a este evento, tanto na comemoração, na celebração do Antigo Testamento, que nos traz os princípios da Páscoa, tanto no novo significado que a Páscoa ganha no Novo Testamento. Então, dessa maneira, a gente vai um pouquinho olhar para esse texto, no qual nós vamos estudar 3 parágrafos, do 1 ao 7, do 7 ao 13, do 14 ao 20. E somente existe uma coisa, pelo menos foi a única coisa que eu consegui detectar, que liga esses 3 parágrafos. Um evento. Esse evento é a Páscoa. Nós estamos aqui nos aproximando dos momentos finais do Senhor Jesus. Ele está dando passos largos em direção à cruz do Calvário. Depois de 3 anos realizando sinais, maravilhas, ensinamentos belos, o Senhor agora dirige-se à cruz do Calvário em passos largos, irmãos. E é interessante observar também que neste momento, um pouquinho atrás e daqui para frente, o Senhor vai começar a expor ensinamentos sobre o futuro, com a ênfase um pouco mais acentuada. Não é à toa que ele ensina bastante sobre a sua morte para os seus discípulos. Não é à toa que ele ensina sobre a ressurreição dos mortos para seus discípulos. Não é à toa que nos 32 versículos anteriores a esse capítulo, ele ensina sobre os sinais do fim dos tempos. Como se daria as coisas e como ele voltaria. E aqui no texto, irmãos, não é diferente. O Senhor está falando também de coisas do futuro, embora muitas vezes simbolizadas, mas que a gente vai aprender hoje, se Deus nos permitir. Também é importante observar que vem crescendo no Evangelho de Lucas uma forte oposição ao Senhor Jesus. Não de agora, é verdade. Desde Nazaré, quando o Senhor foi pregar lá, as pessoas tentavam matá-lo. Também em Jerusalém, ele só ensinava, segundo o verso 37 do capítulo anterior, durante o dia, porque a noite se tornava perigoso em Jerusalém para ele. Mas mesmo assim ele perseverou até o fim, deu continuidade nos seus ensinamentos e continuou a sua caminhada com o propósito específico de se entregar por nós na cruz. E diante disso, irmãos, vendo que, de fato, através desses eventos que eu citei para vocês anteriormente, nós aprendemos mais dos personagens e das coisas que eles fazem. Por exemplo, ao falar de Segunda Guerra, nós aprendemos sobre a pessoa de Hitler e o que Hitler fez. De maneira semelhante, lógico, tirando totalmente a pessoa de Hitler com Jesus, através da Páscoa, irmãos, temos mais conhecimento de Cristo e de sua obra, do que Cristo é e do que Cristo fez. E diante disso, eu acho que devemos fazer uma pergunta. O que a gente pode aprender nesse texto, através da Páscoa, de Jesus? O que é que esse texto pode ensinar para nós, através da pessoa de Jesus, do que ele fez? Eu listei 3 respostas, estão no seu boletim informativo, na página número 2. A primeira resposta delas é que, através da Páscoa, sabemos que Cristo veio para ser morto. Através da Páscoa, sabemos que Cristo veio para ser morto. Essa verdade, ela inclui os versículos 1 até o número 6. E o escritor sagrado começa dizendo: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Estava chegando, irmãos. Estava se aproximando um dia especial, um momento, um evento especial para os judeus, que era a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Na verdade, essa festividade colocada como uma só aqui, na verdade são 2. E para isso precisamos analisar o texto de Levítico, capítulo 23, na qual essas festas são instituídas. A primeira delas, a Páscoa. A Páscoa era realizada no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, que era o Nisan. A Páscoa celebrava exatamente o fato de Deus ter poupado o seu povo quando no Egito o anjo da morte passou naquele momento. De maneira semelhante, a festa dos pães asmos também envolvia algo relacionado à terra do Egito,
mas agora celebrando a saída do povo de Deus do Egito. E ela era comemorada do dia 15 ao dia 21 do Nisan, que era o primeiro mês. Ou seja, essas festas eram celebradas uma após a outra. Estavam tão intimamente ligadas que, se você falasse de Páscoa, você estava se referindo à festa dos pães sem fermento. Se você falar da festa dos pães sem fermento, você falaria naturalmente da Páscoa. Por isso o escritor sagrado ele coloca como se fosse somente uma Páscoa. Mas estava chegando este momento. E ele diz no verso 2 que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Os chefes do sacerdote, ou os principais dos sacerdotes, em outras traduções, eles eram a liderança do templo judaico naquela época, formada em sua maioria por saduceus, que eram aqueles que se destacavam por algumas crenças diferentes do resto dos judeus. Eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. E os mestres da lei, como diz o texto, os escribas, eram aqueles fariseus que dedicavam-se à interpretação da lei. Como interpretaria a lei? A gente olhava para os fariseus. Então perceba, irmãos, os fariseus e os saduceus, duas classes da liderança judaica na época, dois partidos da liderança judaica da época, eles pensavam de maneira diferente em relação a várias coisas. Eles não concordavam em tudo, mas decidiram se unir com um propósito específico. Que propósito era esse? Procurar um meio de matar Jesus. Porque isso iria favorecer tanto a um quanto a outro. Mas o texto nos diz que eles procuravam um meio de matar Jesus. Procurando um meio de matar Jesus. Comentando esse texto, o teólogo Darrell Bock, ele fala que essa palavra procurando, a construção verbal desse texto, traz uma ação contínua. Ou seja, isso já fora começado anteriormente. E de fato nós confirmamos isso no relato dos evangelhos. As pessoas já tentavam matar Jesus antes desse momento. Esses religiosos tiveram várias oportunidades de capturar Jesus, mas não conseguiram, irmãos. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora. O Senhor tinha o controle sobre todas as coisas. Ainda não era chegada a hora de se entregar. Eles procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Esse texto aqui não nos traz informação precisa desse meio que esses religiosos tentavam buscar para matar Jesus. Mas se olharmos para a passagem sinótica de Mateus capítulo 26, a gente vai perceber uma coisa interessante. Eles tinham medo do povo porque achavam que o povo poderia se rebelar contra eles. Dessa maneira, eles decidiram matar Jesus depois da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era uma festividade muito grande ali para os judeus. A cidade de Jerusalém, que já era uma cidade importante, ficava inflamada naquela época. Vinham pelo menos 100 mil pessoas visitar a cidade naquela época. Pessoas das regiões circunvizinhas, até alguns um pouco distantes. Algumas dessas pessoas tiveram contato certamente com o que Jesus fez, com os ensinamentos de Jesus, além do pessoal que morava em Jerusalém. Então, irmãos, esses líderes judaicos tinham medo, temiam o povo, porque eles poderiam de alguma forma se rebelar se eles capturassem e matassem Jesus publicamente naquela época. Eles poderiam se revoltar contra a liderança judaica, enfraquecendo a autoridade que esses religiosos tinham e exerciam sobre eles. Eles podiam talvez se rebelarem, se revoltarem contra o Império Romano que dominava essa época. Se eles fizessem isso, certamente a segurança e o favor que os líderes religiosos tinham seria também enfraquecido. Então eles decidiram matar Jesus depois da Páscoa. Eles procuravam um meio de fazer isso, já faz tempo. Mas na Páscoa, onde muita gente estaria presente, eles não queriam fazer isso porque temiam que o povo pudesse de alguma maneira fazer algo. Esse era o pensamento deles. E então algo acontece nos próximos versículos que vai nos trazer realmente entendimento do que foi que aconteceu. O verso 3 nos diz que então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Eles estavam procurando um meio de matar Jesus, mas não tinham acesso à agenda de Jesus para saber quando ele estivesse sozinho, para saber quando Jesus estivesse longe das multidões. Então aconteceu que Satanás entrou em Judas. Judas foi possesso por Satanás.
E na Escritura nós encontramos dois momentos onde Judas foi possesso por Satanás. A primeira delas é aqui no texto, onde ele exerceu influência sobre Judas. Também nós vemos em João capítulo 13, na última ceia, que Satanás também entra em Judas. Lógico, Satanás o moveu para fazer a sua vontade, mas Judas também queria fazer. Judas também era responsável por aquilo que fez. Tanto que o versículo 22 desse mesmo capítulo vai nos dizer que ele tinha responsabilidade em tudo aquilo que ele fez. Então Satanás entra em Judas. O que é que Judas faz? Verso 4. Ele se dirige aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. Ele dirige-se, essa palavra dá uma noção de que ele tomou iniciativa, ele foi atrás desses líderes religiosos, e o texto diz que ele foi tratar com eles como eles poderia entregar Jesus. Com os chefes dos sacerdotes, como eu falei, a maioria saduceu, e também com os guardas, os oficiais da guarda do templo, que eram judeus da tribo de Levi, que tomavam conta lá do templo, como se fossem seguranças de alguma maneira. E ele foi tratar com eles como poderia entregar ao Senhor Jesus Cristo para eles. E aí o texto vai nos dizer que ele tratou, ele combinou com os líderes religiosos da época como poderia fazer isso. Então, o versículo 5 fala que a proposta de Judas muito alegrou esses líderes religiosos. Aqui, irmãos, nós encontramos talvez a declaração mais triste de toda a história. O maior crime cometido na história da humanidade muito alegrou esses líderes religiosos. A proposta que Judas veio deixar para eles os deixou contentes em trair Jesus, em capturar Jesus, em matar a Jesus Cristo. De fato, irmãos, essa é a alegria mais triste que já vi na minha vida. E depois ele fala que os saduceus prometeram dinheiro para Judas. Esse texto novamente não nos traz informação completa. Na verdade foram 30 moedas de prata. Um preço que eles prometeram para Judas para comprar, por assim dizer, a Jesus Cristo. O verso seguinte diz que Judas então consentiu com isso. Ele concordou, é justo esse preço. Vou vender, vou trair ao meu mestre, aquele que eu passei 3 anos vendo tudo o que ele fez, sendo testemunha dos seus milagres, testemunha dos seus belos ensinamentos verdadeiros. Por 30 moedas de prata, eu vou vender esse Senhor Jesus Cristo. Eu vou traí-lo. E então, a partir desse momento, ele ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Veja, esses líderes religiosos, eles buscavam um meio de tirar a vida de Jesus, mas temiam o povo. Eles não poderiam fazer isso de maneira pública. Eles não tinham conhecimento da agenda de Jesus, não tinham conhecimento do que Jesus fazia, em que lugares exatamente. Mas eis que um dos 12, Judas, chamado Iscariotes, veio até eles. Judas tinha acesso à agenda de Jesus. Judas estava dentro do círculo de amizade de Jesus mais próximo. Ele andou com o Senhor durante muito tempo. E a partir daquele momento, então, ele ficou atento, ficou ligado, como a gente fala, para poder capturar um momento de comunicar a esses líderes religiosos que Jesus estava num lugar que não fosse público. E é verdade, irmãos, que nós, quando olhamos para esse texto, por diversas vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, como é que uma pessoa que andou tanto tempo com o Senhor Jesus, presenciou tanta coisa que o Senhor fez, tanta coisa que o Senhor falou, como é que uma pessoa desse tipo poderia trair a Jesus Cristo, tendo conhecimento da verdade que de fato Jesus era Deus? Como isso poderia acontecer? Como é que nós nos sentimos, irmãos, dessa maneira? Será que nos sentimos chateados, tristes, revoltados? De fato, irmãos, olhamos para esse texto e pensamos muito em Judas. Mas vamos esquecer Judas por um momento e vamos ver o quanto de Judas ainda existe dentro de nós. Eu acho que podemos tirar algumas lições desse texto que nós vemos aqui hoje. Em primeiro lugar, irmãos, todo pecado é uma traição. Todo pecado é uma traição. Todo ser humano que peca está traindo o seu Criador.
que o criou para a sua glória, criou para ser satisfeito nele. Todo homem que peca então está traindo a Deus, dessa forma sendo merecedor da eterna separação de Deus, merecedor da eterna condenação. De maneira semelhante, nós cristãos, toda vez que pecamos, também estamos traindo a Jesus Cristo. Estamos dizendo que Ele não nos basta. Estamos dizendo que não estamos totalmente satisfeitos nele. Quantas vezes, irmãos, trocamos a Jesus Cristo por dinheiro? Quantas vezes preferimos nos dar bem nos negócios e esquecemos a Jesus Cristo? Quantas vezes, irmãos, trocamos a Jesus Cristo por imoralidade sexual? Quantas vezes trocamos a Jesus Cristo por status, por ter posição, por ser importante? Por diversas vezes nós fazemos isso, irmãos. E de fato isso nos mostra que não somos tão diferentes de Judas assim em algum sentido. Nós somos tão maus como Judas. Somos tão pecadores como Judas, tão falhos como Judas. Isso também deve nos levar a uma pergunta: o que nos torna diferente de Judas? Será que nós somos totalmente igual a ele? Eu creio que não, irmãos. Um cantor norte-americano com o nome de Keith Green, já falecido, em uma de suas músicas, o nome da música é Graça pela Qual Eu Permaneço. Ele canta um pouco sobre esse tema que nós estamos refletindo aqui nesta manhã. Ele começa refletindo acerca de seu pecado. Ele fala do que ele costumava fazer antes. Ele fala agora do que ele costumava fazer, do que ele costuma fazer. E depois ele começa a meditar no pecado de Judas e no pecado de Pedro. O pecado da negação de Pedro. E depois ele conclui com chave de ouro, dizendo: Senhor, assim como Pedro, eu não consigo vigiar e orar. Uma clara referência ao Getsemane. E eu aposto, Senhor, também poderia te negar. Também poderia te trair a qualquer momento, Senhor. Ele termina: mas nada dura para sempre. Nada permanece, exceto a graça de Deus. Exceto a graça de Deus pela qual eu sou salvo. Exceto pela graça de Deus pela qual eu permaneço até o fim dos meus dias. Veja, irmãos, é o próprio Deus que nos livra de ser igual a Judas. É o próprio Deus que nos sustenta até o final, para que de fato sejamos cristãos genuínos. Tudo é graça na vida cristã, irmãos, do começo ao fim. Nós não somos melhores que Judas, mas somos diferentes em certo sentido, porque o Senhor nos agraciou com sua bondade. O Senhor nos agraciou com o seu favor, e por isso nós somos bastante gratos por isso. Outra lição que podemos tirar é a tendência que nós temos de culpar outras pessoas pelos nossos próprios pecados. Comentando esse texto, o pastor presbiteriano Philip Ryken, ele fala que, embora não esteja no texto claramente, ele imagina que Judas estivesse decepcionado com Jesus, como se ele estivesse esperando, como alguns outros judeus, que Jesus fosse um Messias que fosse governar a cidade de Jerusalém, aquela época todinha, libertar eles do Império Romano, fosse um Messias conquistador, e talvez tenha se decepcionado com Jesus, porque ele não era isso que ele imaginou de alguma forma. Então ele culpou a Jesus, talvez, por aquilo que fez. Não sei, irmãos. Eu sei que a gente pode, de alguma forma, aplicar essa ideia. Quantas vezes nós culpamos aqueles que nós conhecemos pelos nossos próprios pecados? Quantas vezes, maridos, vocês culpam as suas mulheres por pecados seus? Quantas vezes, esposas, vocês culpam seus maridos por pecados seus? Quantas vezes, jovem, adolescente, criança, você culpa seu irmão ou seu amigo por uma briga ou desentendimento que é culpa sua também? Quantas vezes vocês, cônjuges, traem o seu ou a sua companheira e colocam a culpa na frieza delas? Mesmo em pensamento e em ação, irmãos. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu creio que de fato nós fazemos isso constantemente, irmãos. Somos falhos e ao tempo inteiro nós estamos culpando outras pessoas pelos nossos próprios pecados. Talvez por estar decepcionado com tal pessoa.
Mas de fato, irmãos, a vida cristã começa em a gente perceber o nosso próprio pecado primeiro, em entendermos quem nós somos, olhar para nós mesmos em primeiro lugar, se arrepender disso de fato, e a partir de então buscar sinais em nós de que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo e não aparentes como Judas era. Terceira lição, irmãos, saiba que nem todo membro de igreja é de fato cristão. Nem todo membro de igreja é de fato cristão. Infelizmente, essa é uma verdade, irmãos, e não está somente em outros lugares. Por toda parte na igreja cristã existem falsos cristãos. Judas estava próximo do Senhor Jesus, passou muito tempo com ele, testemunhando tudo que Jesus fez. Esse Judas viu os milagres de Jesus, viu Jesus ter controle sobre tudo, mas mesmo assim ele não era um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Da mesma maneira, nós encontramos pessoas em igrejas espalhadas pelo mundo que aparentam ser cristãs, mas que de fato não são. Isso é verdade, irmãos. E como nós podemos resolver isso? Nós não podemos. Somente com a volta do Senhor Jesus, Ele irá separar a igreja visível da igreja invisível, a igreja dos verdadeiros cristãos e a igreja dos falsos cristãos. Somente na volta do Senhor Jesus o joio será separado do trigo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, irmãos, Jesus nos deixou um meio para sabermos quem é verdadeiro cristão. Ensinando a seus próprios discípulos no Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele fala que devemos julgar segundo os seus frutos. Devemos saber se uma pessoa é cristã ou não, através de tudo aquilo que ela apresenta. Dessa maneira saberemos quem de fato é cristão. E a quarta e última lição, irmãos, muitas vezes pensamos em relação ao pecado em secreto. Talvez Judas pensou, estou fazendo isso aqui porque ninguém está vendo. Quantas vezes nós pensamos, ninguém está vendo, eu vou pecar, eu vou sonegar um imposto, eu vou colocar preços injustos em mercadorias, eu vou trair a minha esposa, eu vou mentir, coisas mais bestas ou graves que podemos imaginar, irmãos. Nós fazemos isso também. De fato, nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, precisamos nos arrepender dessas práticas que nós somos cheios dia após dia, queridos. A gente precisa de fato ser discípulo autêntico do Senhor. Existem alguns irmãos que falam, estou na igreja, estou aqui adorando a Deus, sair daqui é outra história, sabe como é, né? O mercado de trabalho, tal, o mercado não é tão fácil como você pensa, Lucas, é difícil ser empresário, é difícil ser cristão no meio empresarial e outras coisas do tipo. Meu irmão, seja um discípulo autêntico de Jesus Cristo no trabalho. Seja um discípulo autêntico do Senhor Jesus Cristo nos estudos. Seja um discípulo autêntico do Senhor Jesus Cristo na família. É assim que começa a vida cristã, irmãos. De fato, nós não saímos da presença de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então que dessa forma não o entristeçamos com os nossos pecados. Amém. Através da Páscoa nós temos mais conhecimento de Cristo. O verso 7 ao verso 13 nos traz a segunda verdade, irmãos, que através da Páscoa sabemos que Cristo tem o controle de todas as coisas, que Cristo governa tudo e todos. Essa verdade engloba os versículos 7 até o versículo de número 13. E Lucas continua nos dizendo, verso 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Finalmente esse dia chegou, irmãos. Estamos numa quinta-feira, 14 de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico. O dia da festa da Páscoa chegou, no qual seria celebrada esse evento importante. Jesus iria celebrar juntamente com os seus discípulos. Então ele precisava fazer os preparativos para isso. Tanto que no versículo de número 8 ele fala, ele envia Pedro e João e diz, vão preparar a refeição da Páscoa. Pedro e João vão preparar a refeição da Páscoa. Aqui, irmãos, nós encontramos pelo menos duas coisas importantes para observar. A primeira delas, esta era uma missão secreta. Jesus está enviando somente a Pedro e a João.
Lembra que os líderes religiosos estavam loucos para capturar Jesus e Judas se ofereceu para fazer isso de maneira que não fosse pública? Jesus, como um ser onisciente, como sendo de fato Deus e tendo conhecimento sobre tudo, Jesus sabia que Judas queria traí-lo. Jesus tinha conhecimento que Judas estava procurando uma oportunidade onde não tivesse muita gente para que de fato pudesse capturar ao Senhor Jesus. Então o Senhor manda somente a Pedro e a João em segredo para que eles fossem e preparassem a Páscoa, irmãos. É interessante porque Pedro e João, com a adição de Tiago também, foram pessoas que o Senhor preparou de maneira mais forte, de maneira mais especial ainda do que os outros apóstolos. Não é à toa que a gente vê Jesus se dirigindo a lugares específicos somente com esses 3. E também não é à toa que lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que eles se tornam grandes líderes da igreja primitiva, grandes líderes da igreja cristã. Então, de fato, Deus, na pessoa de Jesus, está preparando tanto a Pedro quanto também a João. Ele manda eles 2, mas eles não sabem para onde devem ir, não sabem o que devem fazer. E o verso 9 diz: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, e aqui o Senhor começa a dar 4 instruções específicas para esses 2 discípulos. Ao entrarem nas cidades, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. A primeira instrução, eles devem encontrar alguém. Quem é este alguém? É um homem carregando um pote d'água, um cântaro d'água. Geralmente essa era uma tarefa para as mulheres, irmãos, naquela época. De tal forma que era estranho se você visse um homem carregando um pote d'água na cidade. Um sinal que o Senhor proveu para que os discípulos identificassem de fato essa pessoa, este alguém. Pedro então e João identificariam essas pessoas e depois teriam a segunda instrução: sigam este alguém, sigam-no até a casa em que ele entrar. Eles devem seguir essa pessoa até a casa onde ele entraria. Aqui é interessante que a localização do lugar não foi revelada. Os discípulos somente teriam conhecimento de onde seria realizada a festa da Páscoa quando chegassem ao lugar. Desta forma, impossibilitando Judas de comunicar aos líderes religiosos da época para vir capturar Jesus neste momento. Jesus é onisciente, irmãos. Ele tem conhecimento sobre tudo. Ele preparou tudo de maneira perfeita. A terceira instrução, eles deviam perguntar algo para este alguém. O texto continua dizendo, no verso de número 11, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Perceba que a pergunta é colocada na autoridade do mestre. Lembre-se que nessa época Jerusalém estava cheia de gente, só de visitantes pelo menos uns 100 mil, fora os habitantes. Quantos mestres você acha que havia lá naquele dia? De fato existiam muitos mestres, o que talvez nos sugira que Jesus conhecia essa pessoa, este alguém. Provavelmente ele era um discípulo de Cristo, embora Pedro e João não o conhecessem. Jesus manda que eles façam uma pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? O salão de hóspedes é um quarto no segundo andar de uma casa chamado de cenáculo, que era preparado exatamente para essas festividades. A família se reunia para comer, para celebrar um evento especial. Nessa época, em Jerusalém, muitos habitantes disponibilizavam suas casas para que pudessem ser alugadas pelos viajantes, por aqueles que estavam visitando Jerusalém nessa época. Esta é a terceira instrução. E por último, o Senhor dá a quarta instrução. Eles deveriam ver este cenáculo. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior. Este é o cenáculo. Toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Veja, o trabalho que Pedro e João deviam ter para preparar a Páscoa não era brincadeira. É muita coisa para 2 pessoas. Eles teriam que carregar um cordeiro para ser sacrificado. Eles tinham também que comprar pães, tinham que comprar vinho, tinham que comprar ervas e preparar uma refeição para 13 pessoas, que era Jesus e os seus 12. Mas perceba que o texto nos diz
que já estava mobiliado. Já estava mobiliada esta sala. Este cenáculo já estava, de alguma forma, mobiliado. Então, facilitou, de alguma forma, este trabalho que Pedro e João teria. Façam ali os preparativos. E o verso 3, então, nos diz como aconteceu isso. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Eles foram fazer aquilo que Jesus predisse para eles. Encontraram exatamente igual, exatamente como o Senhor disse. E então foram preparar a Páscoa. De fato, irmãos, esses discípulos já tinham visto o Senhor tendo controle sobre o clima. Já tinham visto o Senhor ressuscitar a mortos. Já tinham visto o Senhor curar enfermos, fazer milagres. Já tinham visto o Senhor andar sobre as águas. Mas com certeza isso aqui também maravilhou a eles. Com certeza isso deve ter gritado dentro do coração deles e deve gritar dentro do nosso coração. O Senhor governa. O Senhor é Deus. Quem é este que tudo governa? Este é o nosso Deus, irmãos. E diante disso, irmãos, eu acho que também posso elencar alguns princípios que nós podemos tirar desse texto. O que mais nós vemos nesse texto é a onisciência de Cristo. É o seu governo também sobre todas as coisas, a sua soberania. Nosso Deus é soberano, irmãos. Ele controla tudo. Nada passa despercebido por Ele. Eu creio que isso deve nos levar, de fato, se Ele é soberano, a entender 3 coisinhas. Se Cristo, Ele é soberano, irmãos, em primeiro lugar, precisamos descansar nele. Se Cristo é soberano, precisamos descansar nele. Ele tem o controle de todas as coisas, irmãos. Romanos capítulo 8 nos diz, no verso 28, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o nosso bem. Esse não é o bem necessariamente que a gente pensa que é bem, irmãos. É Deus em seu plano eterno e perfeito, olhando para o final, sabendo que tudo que a gente passar, mesmo as dificuldades da vida, vão contribuir para o nosso bem. Essa é uma verdade dura, irmãos. Talvez inclua perda de parentes, por exemplo. Pode incluir coisas terríveis que a gente não consegue suportar. Mas Deus, Ele está olhando para o futuro e sabe que até apesar de tudo isso que acontece, inclusive através de tudo isso que acontece, o seu nome será glorificado e de fato nós estaremos mais abençoados, nós estaremos melhor para a glória do seu nome. Em segundo lugar, irmãos, se Cristo é soberano, nós devemos ficar cheios de esperança. Como assim? Se Deus pôde usar a Pedro e a João, 2 pecadores, que erraram, a gente vê nos relatos do Evangelho que eles erraram, que eram simples pessoas. Se Ele pôde usar esses 2, por que Ele não pôde usar a nós, irmãos? Se Deus pôde mudar a Paulo, o maldito perseguidor da igreja anteriormente, por que Ele não pode mudar a Lucas? Por que Ele não pode mudar a Edilson? Por que Ele não pode mudar a todos nós? Ele tem poder para isso, irmãos. Ele pode nos usar para a glória do seu nome. Nós temos certeza, irmãos, de fato, que Deus pode fazer grandes e maravilhosas coisas em nós e através de nós. Por isso, fiquemos com esperança, com expectativa, para ser usado para a glória do nome de Deus. Em terceiro lugar, uma lição, um princípio, o último deles. Se Cristo é soberano, devemos obedecê-lo. Pedro e João receberam instruções específicas do Senhor. Vão, preparem a Páscoa, e depois disse como seria isso. Eles obedeceram exatamente como o Senhor disse, tudo encontraram como o Senhor predisse. De maneira semelhante, meus irmãos, Deus nos deu instruções. No livro sagrado nós temos as instruções de Deus para a nossa vida. Que olhemos para isso, que olhemos para os ensinamentos do Senhor Jesus, que os guardemos, que os obedeçamos para a glória do nome dEle. Não é à toa que em Mateus capítulo 28, a gente vê que o Senhor, ao mencionar como funciona o discipulado, Ele diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem tudo que o Senhor Jesus ensinou. Então devemos obedecer ao Senhor, se de fato Ele é soberano, se de fato Ele tem autoridade sobre todas
as coisas. Amém. Através da Páscoa nós temos mais conhecimento sobre Cristo, irmãos. E por último, dos versos 14 ao 20, a última resposta, a pergunta, o que podemos conhecer através da Páscoa do Senhor Jesus? É que através da Páscoa, nós sabemos que Cristo estabelece a ceia para a nossa alegria espiritual. Através da Páscoa, sabemos que Cristo estabelece a ceia para a nossa alegria espiritual. Esta verdade engloba os versículos 14 até o 20. E começa dizendo, verso de número 14: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Quando de fato chegou o momento da celebração dessa Páscoa, no dia 14 do Nisan, quando de fato isso ia acontecer, depois de todos os preparativos que os discípulos providenciaram, o que acontece? Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Essa posição reclinado é até um pouco interessante, que é totalmente diferente da maneira como nós fazemos para comemorar, ou para ceiar, para fazer alguma refeição, irmãos. É praticamente deitado, com a cabeça virada para a mesa e os pés virados para trás. Jesus estava desse modo com os seus discípulos. E ele falou para eles: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de morrer. Essa expressão desejei ansiosamente é uma expressão judaica que traz uma grande emoção como pano de fundo. Jesus estava bastante emocionado quando fez quando deu esta palavra para os seus discípulos. Mas por que Jesus estava tão emocionado ao ponto de falar ansiosamente? Eu creio que por alguns motivos, irmãos. Em primeiro lugar, nós sabemos que está se aproximando o momento da crucificação de Jesus. De fato, ele queria ficar com os seus discípulos, com seus amigos mais chegados, para aproveitar os seus últimos momentos. Mas, mais importante ainda do que isso, Jesus queria ensinar os seus apóstolos como funciona a salvação. Como funciona a salvação dos seus discípulos. Então eles precisavam prestar bastante atenção. Estes apóstolos queriam dirigir a igreja depois que Jesus fosse assunto aos céus. Então o Senhor começa falando também, no verso de número 16, elencando outra justificativa. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Eu não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Esta seria a última refeição do Senhor com Jesus. Lucas ele fala de 7 refeições ao longo do Evangelho, essa é a 5ª, e seria a última refeição de Jesus com seus discípulos. Quando é que ele iria cear novamente? Quando o reino de Deus de fato viesse. O que significa isso, irmãos? Apocalipse capítulo 19, versículo 9, fala que Jesus irá ceiar com a sua igreja no grande banquete do casamento com eles. Ou seja, irmãos, um dia, todos nós, igreja do Senhor, quando Ele voltar em glória, no dia dEle, no momento dEle, iremos ceiar novamente com Cristo. É isso que o texto está nos dizendo. Essa é a última refeição que o Senhor está fazendo com os discípulos. Não comerei mais. E depois o verso 17 fala que, recebendo um cálice, Ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Ele recebeu um cálice, irmãos. Esse ritual judaico da Páscoa que Jesus comemorou, ele era realizado tomando 4 cálices. Cálices esses que olhavam para Êxodo, capítulo número 6, e cada cálice simbolizava, essa palavra é importante, simbolizava o que Deus fez por eles na terra do Egito. Então, irmãos, é interessante a gente observar algumas coisas. Se isso era um símbolo daquilo que Deus fez por eles, isso também vai nos levar a concluir, no contexto imediato dos próximos versículos, que a ceia do Senhor, mais especificadamente o pão e o vinho, simbolizam aquilo que o Senhor fez por nós. Não são necessariamente iguais àquilo que os católicos romanos, por exemplo, pregam. Isso está equivocado. Recebeu esse cálice, provavelmente o primeiro ou o segundo cálice, agradeceu e disse: tomem isto e partilhem. Tomem, porque significa exatamente que todos devem participar deste momento. E partilhem, porque isso deve gerar comunhão entre os irmãos. Todos façam isso.
Verso 18, ele repete praticamente o que diz no verso 16, com exceção de uma palavra. Pois eu lhes digo que não beberei. Antes ele falou comerei. Não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Esta última vez também que ele estaria tomando vinho com seus discípulos. E o verso 19 então e 20 a gente vê o Senhor instituindo, estabelecendo de fato a ceia do Senhor, que nós inclusive participamos e incentivamos os irmãos a sempre participar disso, pois é um mandamento bíblico. Verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão, deu o pão aos seus discípulos e depois ele falou: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Isso simboliza o meu corpo que foi entregue por causa de vocês na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós, irmãos. Isso é um símbolo do seu sacrifício na cruz. Façam isso em memória de mim. Façam isso para se lembrar daquilo que eu fiz por vocês, que ele vai fazer, inclusive aqui, na verdade, segundo o relato de Lucas. Da mesma forma, o verso 20, depois da ceia, tomou o cálice, este aqui o terceiro cálice, ou o quarto cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Este cálice simboliza a nova aliança no meu sangue, porque a aliança se dá com sangue. Ele foi derramado em favor de vocês. Essa nova aliança nos garante o perdão dos pecados, irmãos. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós, de tal maneira que quando a gente olhe para o sangue, a gente lembre: ele se sacrificou por mim. O pão representa o corpo, irmãos, de tal maneira que quando a gente olhe para o pão, a gente lembre: ele se entregou por mim. E aqui existem algumas considerações, irmãos, que eu gostaria de fazer. Alguns acreditam na chamada transubstanciação, que é uma doutrina pregada pela Igreja Católica. O que significa a transubstanciação? Ela significa que o pão e o vinho são transformados literal e respectivamente no corpo e no sangue de Jesus Cristo no momento da missa. Eu creio que há grandes equívocos e perigosas contradições aqui, meus irmãos. Se a gente analisar, por exemplo, Gênesis capítulo 9, verso 4, Levítico capítulo 17, a gente vai perceber que Deus proíbe o chamado canibalismo. Ele proíbe algo de ser feito. E depois a gente vê em João capítulo 6, verso 63, que as palavras que ele estava ensinando para os seus discípulos, um contexto um pouco mais amplo, eram espírito. Desta maneira, não é literalmente que o Senhor está falando. Se Jesus dissesse para eles comer o corpo dele mesmo, ele estaria sendo contradizente. Ele estaria incentivando a prática de algo que Deus proibiu em sua palavra. Isto não pode acontecer. Nosso Deus não é um Deus confuso. Nosso Deus não é um Deus mutável. Ele não é um Deus que se contradiz. Nosso Deus, ele é perfeito. Ele é inteligente. Nosso Deus, ele é imutável, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, alguns protestantes, eles pregam que a ceia se trata apenas de uma memória, apenas alguma lembrança. Fazemos isso sem nenhum significado maior, apenas para lembrar que Jesus morreu por nós. Na verdade, irmãos, nós cremos que a ceia é um meio de graça. Nós cremos que Deus, ele nos edifica através da ceia. Ele está presente conosco, não fisicamente, mas de fato ele está presente. Nós somos edificados como corpo de Cristo na participação da ceia. Então nós devemos celebrar, todos nós devemos tomar e partilhar. O apóstolo Paulo ensinando aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele dá 2 mandamentos. O primeiro deles, examine-se e depois participe. Alguns cristãos gostam, vou dizer a palavra gostam, porque está errada, mas preferem não participar da ceia quando estão numa semana de pecado ou algo difícil. Irmãos, todos nós temos semanas de pecado. Toda semana minha é de pecado.
O mandamento de Deus, Paulo nos ensinando aos Coríntios, queridos, é simples. De tal maneira que nós não devemos deixar de participar de forma alguma. Examine-se e participe para a glória de Deus, porque é um meio de graça que o Senhor nos instituiu. Algumas aplicações também, irmãos. Quando lemos que Jesus deu o seu corpo por nós, Ele deu para o nosso benefício e em nosso lugar. Nós estávamos com a sentença de morte declarada para nós, irmãos, e o Senhor tomou para si. Eu acho que dessa forma nós podemos elencar coisas importantes, visto que se a Páscoa, esse evento tão importante comemorado pelo Senhor, mudou de significado a partir de então, aqui nessa passagem. A Páscoa que significava, na sua palavra original, passar por cima, passar direto, visto que o anjo da morte ia passar pela casa, lá do pessoal do Egito, e os israelitas foram protegidos pelo sangue temporário de um cordeiro na porta. Dessa forma, o anjo da morte passou por cima, passou direto. Se a Páscoa significa passar por cima, irmãos, eu acho que podemos tirar algumas conclusões importantes também. Em primeiro lugar, Deus, Ele passou por cima da nossa ignorância para nos dar verdadeiro conhecimento. Deus passou por cima do fato de que nós somos nécios, nós não temos conhecimento, nós não conhecíamos o Evangelho, era loucura para nós. Não tínhamos como entender a verdade que a Escritura nos ensina. Dessa forma, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos regenerou através do seu Santo Espírito e nos capacitou para ver a beleza gloriosa do seu Evangelho. Ele passou por cima da nossa ignorância, nos deu conhecimento da verdade, aquela que nós não poderíamos entender por nós mesmos. Em segundo lugar, Cristo passou por cima da nossa escravidão do pecado para nos dar verdadeira liberdade. Nós estávamos presos, irmãos, ao pecado. Estávamos numa cadeia, irmãos, andando lentamente para o eterno cativeiro do inferno. Estávamos completamente perdidos, sem esperança de ser libertos. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos comprou. Através de Cristo, Ele pagou o nosso resgate, nos libertou verdadeiramente, de tal maneira que agora somos livres. Se o Filho do Homem nos liberta, irmãos, verdadeiramente nós somos livres. Em terceiro e último lugar, Deus passou por cima do nosso túmulo espiritual para nos dar vida, e vida eterna. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos completamente cegos em nosso entendimento, sem reação para as verdades gloriosas de Deus. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. O Senhor nos deu vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus. O seu corpo entregue na cruz do Calvário e o seu sangue derramado em favor de muitos. Com isso, irmãos, nós precisamos nos gloriar, porque Deus tomou o nosso lugar, Ele trouxe a solução para o nosso problema que a gente não tinha como resolver. Diante de tudo isso, irmãos, eu acho que só é coerente darmos uma só resposta. Essa resposta que todos irão dar um dia diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 13 nos diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você gosta de algum evento? Algum evento específico que ligue pessoas ou obras específicas? Recentemente eu estive morando fora e tive a oportunidade de ir numa base da NASA, que é uma agência norte-americana que trata de questões espaciais. E lá eu consegui tocar numa pedra da Lua. Me senti o bam. A Lua. E aí quando eu estava pensando aqui nesse texto, irmãos, olhando um pouco sobre o que Cristo fez por nós, eu fiquei imaginando, poxa, de fato, a ida do homem para a Lua, a saída do homem desta terra foi um grande evento da humanidade. Mas o maior evento da história da humanidade não foi o homem ter saído da terra, foi o Filho de Deus ter vindo para cá.
Foi Jesus Cristo ter vindo ao nosso encontro. Foi Jesus Cristo ter vindo perdoar os nossos pecados. Foi o Senhor Jesus nos dando vida, nos trazendo paz, felicidade e gozo eterno. De tal maneira, irmãos, que a gente deve lembrar sempre do Senhor. Nós não saímos da sua presença. Então, quando participarmos da ceia, irmãos, não pensem que não são amados pelo Senhor. Olhe para o pão, olhe para o vinho e lembre-se, Ele morreu por mim. Amém, irmãos? De fato, também a gente vê que aqueles eventos que eu falei no começo do sermão envolvem morte. É um denominador comum, assim como aqui na Páscoa. A Páscoa não nos lembra somente quem é Jesus, mas também o que Jesus Cristo fez por nós. A Páscoa judaica, ela não conseguiu exterminar a morte. O anjo da morte, de fato, passou por cima do povo de Deus. Mas a morte continuou existindo até que Cristo viesse, irmãos. De fato, com que Ele veio, irmãos, e Ele derrotou a morte por sua vitória. De tal forma que a gente olha claramente da Bíblia do começo ao fim e percebe uma coisa clara: a morte morreu na morte de Cristo. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar.